máquina de imagens, por favor, de Ibiporã. O que aconteceu ontem à noite lá, gente, parece novela, parece filme. Cadê a foto do Osias? O Osias Corrêa dos Santos, de 28 anos, ele estava no culto ontem. O Osias, ele já tem passagens por roubo, por outros crimes. Só que aí o Osias resolveu mudar de vida, tá? O Osias resolveu que era hora de seguir em frente, que era hora de abandonar tudo aquilo de errado que ele fez na vida. O Osias, isso aqui, ó, ele estava namorando a filha do pastor. Sinal que ele queria mudar de vida, porque também, se não quisesse, não ia namorar a filha do pastor. Porque o pastor, obviamente, ia querer que ele seguisse no caminho reto, no caminho do cidadão de bem. Parece que ele estava frequentando a igreja evangélica lá já há um tempão. Só que ontem à noite, e o Guilherme vai contar para mim essa história, ontem à noite, no meio do culto, diz que perguntaram assim, quem daqui quer hoje entregar a vida a Jesus? Quem daqui hoje quer ser batizado? Sabe o que é que o Osias fez? Volta comigo aqui. Levantou a mão. Disse para todo mundo que estava lá no culto ontem à noite, eu quero ser batizado. Você conversou com uma pessoa que estava lá no culto, né, Guilherme? E ela contou isso. No momento que ele saiu do culto, 2 homens chegam, disparam e o executam. Foi exatamente isso, Juliano. E essa pessoa, um homem que participava desse culto, confirmou com detalhes o que aconteceu. O Osias estava participando da celebração e esse homem, esse fiel, definiu como momento de apelo, esse momento em que o pastor suspende ali os ritos da celebração e faz realmente o convite para os fiéis para saber quem gostaria de ser batizado. E entre todos que estavam participando ali do culto, Juliano, o Osias foi o único que levantou a mão e falou que gostaria de passar pelo batismo. O batismo que, de acordo com esse homem que a gente conversou, já tinha sido agendado para o sábado que vem. Então, no culto do próximo sábado, o Osias iria passar por esse batismo, iria, na verdade, oficializar aí toda essa situação que já tinha se iniciado há 6 meses, quando ele começa a namorar a filha do pastor dessa igreja e, consequentemente, começa a frequentar essa igreja evangélica que fica ali na rua Getúlio Vargas, bem no centro da cidade de Ibiporã. Então, depois aí da celebração, o Osias avisa para amigos que ele iria até a moto que estava estacionado bem em frente à igreja para pegar o capacete, para já começar a preparar para ir embora junto com a namorada. E quando ele chega no veículo, Juliano, ele dá de cara, então, com os 2 assassinos que já estavam, ao que tudo indica, acompanhando os últimos dias do Osias, já sabiam que toda noite de domingo o Osias estava nessa igreja participando do culto e eles prepararam, então, uma tocaia e acabaram assassinando o rapaz de 28 anos com 2 tiros a queima-roupa. O Osias foi atingido na cabeça, também no rosto, a polícia militar foi no local, uma ambulância foi acionada, mas infelizmente os socorristas não conseguiram fazer nada a não ser constatar a morte desse rapaz. A gente conversou com testemunhas, a gente conversou com esse fiel que participou do último culto do Osias e também, claro, com a polícia, que passa a investigar essa execução a partir de agora, Juliano. E tudo isso a gente confere na reportagem que a gente preparou. O choro sofrido é pela morte brutal do ente querido. Osias Corrêa dos Santos, de 28 anos, foi assassinado a tiros em plena área central de Ibiporã. O rapaz foi atingido no rosto e na cabeça e morreu na hora. Uma ambulância foi acionada para socorrer a vítima, mas nada pôde fazer a não ser constatar o óbito no local do crime. Osias tinha passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de arma de fogo, mas, segundo testemunhas, tinha passado os últimos meses tentando deixar o mundo do crime no passado. Tanto é que, instantes antes de ser assassinado, o jovem estava aqui nesta igreja evangélica, participando de um culto. Ele era namorado da filha do pastor e, em breve, iria ser batizado. Não deu tempo. Depois que a celebração chegou ao fim, Osias saiu da igreja e veio até aqui este local, onde a moto dele estava estacionada.
Os assassinos já o esperavam. Ele foi morto com 2 tiros a queima-roupa. Os criminosos fugiram logo depois em um carro. Para a polícia não restam dúvidas. Osias foi vítima de uma execução. Tudo indica aí que foi uma execução, né? Pelo modus operandi, os quais foram desferidos os disparos e como ocorreu toda a situação, tudo leva a crer que foi sim uma execução. A informação é que ele frequentava a igreja, que ele estava já há algum tempo afastado dessa vida criminosa. Inclusive, ele tinha informação é que ele ia fazer o batismo dele para a semana que vem. Mas a vida do crime, ela cobra, né? Apesar do cara querer sair de vida, às vezes o crime cobra com a própria vida. Seu Sebastião estava numa lanchonete a poucos metros da igreja e ficou bastante assustado com o barulho dos tiros. Estava na lanchonete para baixo aqui e escutamos tiros, né? Aí a colega minha falou assim, acho que é moto, né? Falei, moto não é tiro, né? Aí fiquei um pouquinho ali, na hora que nós subimos, aí o corpo tava caindo no chão ali, né? Tava na igreja, né? Disse que tava na igreja, saiu da igreja, os caras pegaram e deram tiro nele, né? Também conversamos com exclusividade com um dos participantes do culto, realizado pouco antes do registro do assassinato. Com medo de mostrar o rosto, ele conta que Osias fazia parte da congregação há 6 meses e confirma que o rapaz começou a participar dos cultos com o objetivo de deixar a vida pregressa para trás. A gente não sabe se devido foi situação decorrente do passado dele, né? Mas ele estava tentando uma mudança. Até mesmo ontem foi a hora do apelo. Ele disse que ia batizar, foi a única alma que falou que ia se batizar. Triste, foi lamentável, que é uma alma. Pra gente, né, é muito triste. Eu creio que aí fica o luto para a família, né, e as lembranças. Não sabemos o que passou, mas nós não estamos aqui para julgar. O único que possa só julgar é só Deus, mas a gente tem um trabalho de poder amar, que é amar as almas e querer resgatar. A gente tem 2 situações aí, gente. O Osias demonstrou todo o arrependimento do mundo pelas coisas que ele fez, e ontem, no momento que ele falou, não, quero ser batizado, quero seguir pelo caminho do bem, ele deixou isso claro lá. Mas o investigador falou no momento da entrevista para o Guilherme Batista que o crime cobra o seu preço. Você quer deixar o crime, mas o crime às vezes não quer deixar você. Uma desavença que você tenha do passado é suficiente para uma história como essa. E aí uma morte extremamente brutal. Imagina, você sai de uma cena onde você está dentro de um salão, acontecendo um culto, louvando a Deus, e de repente lá na frente, quando ele vai até a moto dele para pegar o capacete, ele é executado, ele é morto. E os fiéis, todos que estavam na igreja, presenciaram essa cena terrível, gente. Olha, esse final de semana, eu vou repetir o que eu disse na abertura. Aconteceram coisas aqui em Londrina que eu nunca tinha visto em 2 anos que eu estou aqui. A gente nunca teve um final de semana como esse. E essa história tem contornos ainda mais terríveis, ainda mais trágicos, porque imagina o desespero dessa mãe, desse pai, porque as irmãs do Osias, Guilherme, elas também morreram de forma trágica tempos atrás. Exato, Juliano. As irmãs do Osias são as 2 adolescentes, acredito que o telespectador vai lembrar desse caso. 2 meninas menores de idade que foram atropeladas na BR-369, ali em frente ao Grêmio Recreativo Londrinense. Isso aconteceu em janeiro de 2013. 2 irmãs menores, como eu disse, a Odaísa Deise dos Santos, de 16 anos, e a Oslaine Correia dos Santos, de apenas 12 anos de idade. Segundo as informações da época, Juliano, elas estavam saindo de um baile funk que estava sendo realizado ali no centro esportivo. Isso foi confirmado porque as 2, elas portavam aquelas pulseirinhas do evento em questão, aquelas pulseirinhas que as baladas
costumam aí distribuir para os frequentadores. Então essas duas meninas, moradoras de Ibiporã, teriam participado desse baile funk e na saída, enquanto tentavam atravessar ali a BR-369, bem na saída de Londrina para Ibiporã, acabaram sendo atropeladas e mortas pelo motorista, que na época ficou comprovado que esse condutor também estaria embriagado. Ele respondeu criminalmente, inclusive, pela morte dessas duas crianças, uma menina de 16 e a outra de 12 anos de idade. Lembro, inclusive, Juliano, que na época o Conselho Tutelar abriu uma investigação para responsabilizar criminalmente também os organizadores desse baile funk. Como eu disse, o próprio motorista também teve que responder na justiça por conta desse grave acidente de trânsito, e é uma informação que serve realmente para adicionar elementos ainda mais trágicos nessa situação do Osias. Os pais, que há 7 anos tinham perdido as duas filhas aí, caçulas, num acidente trágico, acabam perdendo o filho mais velho executado a tiros na cidade de Ibiporã. Isso porque ele já tinha demonstrado arrependimento, estava tentando procurar um outro caminho, mas infelizmente não deu tempo, Juliano. Acabou sendo morto a tiros aí em frente à igreja lá em Ibiporã. A gente sempre fala aqui, Guilherme, para jovens que estão vendo a gente, hoje em dia tem muita gente vendo a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Pensa muito bem antes de aceitar uma proposta para entrar no mundo do crime. E às vezes, Guilherme, não é que a pessoa é ruim. Ela entra porque ela fala assim: não, ele falou para mim que se eu levar aquela droga ali para a biqueira para ele, se eu ficar ali para ele, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou conseguir comprar um tênis. Eu vou conseguir botar aquela roupa de marca igual os meus amigos. Pensa bem. Mais uma vez, Guilherme, de uma forma trágica, e não pense que eu gosto de dizer isso aqui não, tem duas saídas quando você entra no crime, na enorme maioria dos casos: cadeia ou cemitério. É muito difícil sair, né, Guilherme? Não é que nem um emprego, você não chega pro traficante, você não chega pro chefão da quadrilha e fala assim: a partir de hoje eu não quero mais trabalhar com você, tá? As pessoas às vezes não entendem isso. É um caminho sem volta, né, Juliano? Apesar da pessoa remar contra a maré, o caso do Osias é um exemplo claro disso, né? É um rapaz que, ao que tudo indica, estava procurando deixar essa vida pregressa no passado, tentando aí respirar novos ares, seguir pelo caminho certo, mas não teve como. Ao que tudo indica, o que aconteceu lá em Ibiporã foi, mais uma vez, o resultado dos chamados acertos de contas. Ainda é muito difícil dizer realmente o que motivou aí essa execução, mas muito possivelmente alguma desavença com outros colegas de crime, alguma dívida que não foi paga no passado, e aí, como o próprio policial civil de Ibiporã disse, o crime voltou para cobrar. O Osias não queria estar mais no meio aí da criminalidade, mas o que ele fez no passado voltou para cobrar, e nesse caso o rapaz acabou pagando com a própria vida. A gente vai acompanhar as investigações dessa história, porque a polícia ainda não tem pistas dos autores desse crime. 12h29.